Abra sua Bíblia em Efésios 4, versículos 1 a 3. O tema de hoje é a força da família unida. Diz assim o apóstolo São Paulo, nesta carta tão preciosa, carta aos Efésios. Na realidade é carta à Igreja Cristo Vive. As cartas se perpetuaram, são eternas, é a palavra de Deus que não envelhece, palavra predestinada de sabedoria. Diz assim o apóstolo São Paulo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas acima de tudo, disse Paulo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, a união, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que esta palavra abençoe todos os corações, fortaleça as vidas, console e conforte, pois ela é profética e tem esta função: consolar, confortar, edificar, encorajar, entusiasmar. Tudo isto é a palavra de Deus, e só a palavra de Deus pode fazer isso. Vamos orar ao Senhor? Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, quão precioso tem sido este tempo de investimento de vida na Tua obra. Temos irmãos aqui, Senhor, que estão há mais de meio século Te servindo. O apóstolo da igreja, 42 anos. Eu sei, Senhor, verdadeiramente em quem nós temos crido. Estar na igreja não é um fardo. Vida de comunhão com Deus, idam aspas. Somos um povo que Te ama. Estamos aprendendo a cada dia, Pai, a desenvolver este amor, esta paixão por Jesus Cristo. Tu tens o primeiro lugar, Tu reinas em nossas vidas, Tu és absoluto, Senhor de senhores, Rei de reis, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, Pai, o Deus que não falha, o Deus que tem promessas, o Deus que age, o Deus que se move, o Deus que diz que quando o coração é totalmente dele, então ele se faz forte para conosco. Em nome de Jesus, Pai, revela-te à igreja esta manhã sobre a força da família unida, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado bispo, te amo. Meus amados irmãos, minha família preciosa, santos de Deus, noiva de Cristo, aqueles que são selo deste apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são pedras que vivem desta edificação, são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Mas acima de tudo, na nossa relação interpessoal, meus filhinhos em Cristo Jesus. Meus amados, uma das principais motivações da nossa vida para com a nossa família é lutarmos pela unidade da família. Diga, unidade da família. Isso tem que ser a nossa luta. Unidade da família. Porque assim, eu disse isto aqui durante a semana, desde a minha tenra idade no país que eu nasci, em Angola, eu ouvi esta frase sendo proclamada aos cantos, aos eirados e aos telhados: o povo unido jamais será vencido. E eu penso da mesma forma em relação à família. Família unida jamais será vencida. Então,
o apóstolo Paulo diz que nós tínhamos que nos esforçar. Esforçai-vos diligentemente, tem que haver determinação para preservar a unidade. A unidade é o que, apóstolo? Unidade é o alicerce da família forte. É andar de modo digno da vocação, dignamente à altura deste chamado divino. Paulo recomendou que andássemos com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando até aqueles que são mais arredios, suportando em amor. Mas ele disse: esforce-se com diligência para preservar a unidade da vida, unidade do Espírito, unidade da igreja, a unidade da família. Então esta palavra unidade vem de uma palavra grega, não sei, temos aí, o bispo coloca, unidade vem do grego enotes. Enotes quer dizer harmonia, vínculos fortes, vínculos de paz. Então nós temos este chamado, é nossa obrigação como homens de Deus, como mulheres de Deus, como famílias benditas do Senhor, de nos esforçarmos diligentemente, diariamente, com persistência, para que a nossa família seja unida, para que a nossa família tenha unidade, para que a nossa família tenha harmonia, vínculos fortes. Eu sei que a igreja tem que ajudar as famílias nesta questão, especialmente com a questão, e hoje eu falo deste assunto com bastante ênfase, os filhos. Vamos falar um pouquinho sobre filhos. Nós temos cuidado do homem, da mulher, do marido, da esposa, temos falado do lar, temos falado da comunhão dos santos, mas eu quero falar-lhes um pouquinho sobre filhos, porque o que os filhos mais precisam é do nosso exemplo. Não adianta eu dizer a um filho, não fume, se eu fumar. Não adianta eu dizer a um filho, não minta, se eu mentir. Então, eu creio que o que os filhos mais precisam hoje é de exemplos. Davi e Salomão, pai e filho, tinham uma relação muito próxima. E no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 4, diz assim, Salomão dizendo: quando eu era filho, em companhia do meu pai, está falando de Davi, eu era tenro, era jovem e único diante da minha mãe, era o filho único naquele momento. Então, diz que o pai, Davi, me ensinava. Então Salomão disse: olha, já sou uma pessoa de idade, mas eu me recordo, quando eu era tenro, quando eu era pequenino, o meu pai sentava comigo e me ensinava. Isso aqui é fundamental. Filhos precisam de exemplos. Filhos precisam de bons exemplos. Filhos precisam de ser ensinados. E ele dizia assim, olha, papai, Davi dizia assim: filho, guarda os meus mandamentos, vive, adquire sabedoria. Então o primeiro ensino de Davi a Salomão foi a respeito de quê? Das coisas de Deus. Hoje em dia nós precisamos de ter esse testemunho. A primeira coisa que nós fazemos nesta igreja é trazer os nossos bebês e consagrá-los. É o primeiro passo. Depois tem o berçário, depois tem a escolinha, depois tem os adolescentes, depois tem a juventude, até que passa a igreja sênior, a igreja mãe. Então, diz que o papai ensinava e dizia: olha, adquire sabedoria, entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes, não desampares a sabedoria, ela te guardará. Filho, ama, e ela te protegerá.
Então veja que Davi não disse a Salomão: Salomão, você tem que pegar aquela coleguinha da escola. Salomão, você tem que beijar na boca todas as garotas. Salomão, você tem que passar a perna em todo mundo. Ele disse: Salomão, as coisas de Deus em primeiro lugar, a sabedoria de Deus, o ensino da palavra, guarda, vive, é isto, ama. Se você amar a palavra, ela vai te guardar. Se você amar a sabedoria, ela vai te proteger. Então nós sabemos que a falta disto aqui gera problemas com os filhos, problemas de educação. Eu vou dizer à igreja o que tem sido repercutido aí na mídia: educação de filhos não pode ser obrigação só da escola. A escola tem que ajudar. A escola tem que ajudar. Não é, Melinha? A escola ajuda. Mas tudo começa onde? Em casa, com a família. Eu não posso largar os meus filhos ao léu e esperar que depois o professor da escola, a diretora da escola, preparem e eduquem o meu filho, a minha filha. Eu tenho que começar com isto em casa. Então, o que a escola faz? A escola faz a escolarização da criança. Ensina. Os professores dão testemunho. Ajudam. Mas é muito limitado. O professor tem 4 horas por dia com uma criança. E depois ele tem 20 horas com a família. Então, nós precisamos saber: nada nem ninguém substitui a tarefa da família. E mais, nada nem ninguém substitui o pai e a mãe. Então, a tarefa da educação dos filhos é tarefa da família. Se a família não cumpre, a escola não dá conta. Se a família não cumpre, a escola não dá conta. Então, muitos pais, hoje em dia, estão literalmente perdidos, porque não sabem educar os seus filhos. Muitos pais vivem em submissão aos filhos. Eu me recordo quando eu era de tenra idade, meu pai era um homem maravilhoso, minha mãe era uma forte mãe, e eu me recordo, era minha mãe e meu pai que diziam o que eu podia ou não podia fazer. Hoje uma criança com 4 anos, meu amado, já fica com smartphone dando ordens à mãe. Então, eu me recordo, até isto é contado em brincadeira em família, a minha mãe tem nossa cultura um pouco mais drástica, mais forte, né, a cultura portuguesa, mas eu me recordo da minha mãe, meu irmão mais velho contava isso aqui nas reuniões de família. A minha mãe dizia assim: hoje vocês vão comer vagem, feijão verde com não sei o quê. Eu não gostava. Vai comer couve, não sei o quê. E eu não gostava. Minha mãe: não gosta? Não come, vai dormir. No dia seguinte vinham para o almoço: o que você vai comer hoje? Vagem, feijão verde com couve não sei o que moída. Como é que se chama? Esparagado, que é esparagado, como se fosse espinafre moído. Eu dizia: mãe, mas eu não gosto. Minha mãe: não tem problema, filho, levante, vai dormir, beba água. Terceiro dia eu desci, a minha mãe disse: o que vamos comer, mãe? E ela disse: esparagado, vagem verde, não sei o que. Eu disse: mas eu não gosto. Não tem problema não, filho, pode ir dormir. No 4º dia eu cheguei e disse, minha mãe me deu: o que você quer comer? Eu digo: vagem verde com esparagado. Estava entregando o meu jejum. Mas quem ditava as ordens na minha casa era o meu pai e minha mãe. Aliás, mais a mãe até, que ela que era mais forte nessa área. Então, amado, muitos pais estão perdidos porque não têm uma educação firme com os filhos. Eu queria dizer-lhe uma coisa: nós temos que ter educação firme com os nossos filhos. Eu pessoalmente sou contra bater, sou contra castigar, mas eu sou a favor de educação firme, disciplina, né? O pai e a mãe têm autoridade para disciplinar os seus filhos. Então, nada de bater, mas nós somos contra esse negócio de vara, chicote, como era no nosso tempo, chinelo, cinto. Isso tudo tem que ser aposentado.
mas é testemunho, é palavra, é ensino, porque a formação do caráter da criança é feita onde? Em casa com a família. Os pais não podem se acovardar. E você sabe que hoje em dia a maioria dos pais aí fora não tem autoridade sobre os filhos. Quem dita as regras são os filhos. Falta o que às vezes? Limites. Então nós estamos aqui na igreja para instruir e ensinar estas questões. Nós somos a favor de disciplina, nós somos a favor de limites. E às vezes faltam limites na educação dos filhos. Então, por isso é que hoje há tanta violência. Creio que há uns 2 meses atrás, apareceu na internet uma professora do Rio Grande do Sul, creio, um olho desse tamanho, porque um garoto de 13 anos partiu para cima dela, deu-lhe um monte de socos na cara. Alunos que batem, agridem professores. Você sabe por quê? Porque pais não exercem autoridade. Filhos rebeldes são fruto da falta de mão dentro de casa. Então, não é a escola que educa, a escola escolariza, a educação são os pais que dão. Por isso eu volto a lhe dizer, esses 750 mil, que devem ser até mais 750 mil pessoas estão atrás das grades de prisão, as estatísticas dizem 70% delas são fruto da falta de um pai, da falta de uma mãe rigorosa, da falta de limite. Você vê hoje uma criança batendo na cara da mãe. Isso é um absurdo, mas é a falta de quê? De uma educação forte. Falta de educação forte. Então, Salomão estava feliz, porque ele disse, olha, meu pai sentava comigo e me ensinava primeiro os preceitos da Bíblia. É melhor do que antes de começar a contar a história da carochinha, do chapeuzinho vermelho, do lobo e não sei de quê. Ensine a palavra desde criança. Diz que depois, ainda que chegue a velho, a pessoa não se desvia. Tem histórias bíblicas que a criança vai ter muito mais resultado do que contar apenas a história do chapeuzinho vermelho que o lobo comeu, depois o caçador abriu e a vovó estava viva. Isso aqui é fábula, isso não alimenta, isso não transforma. Eu sou a favor de uma educação firme, eu sou a favor de limites. Eu sei que o nosso coração às vezes tende a ceder, mas os filhos precisam de exemplos. Filhos precisam de exemplos. Então, pastor, por que tantas famílias estão divididas com esta questão, filhos, marido, esposa, estes valores que deveriam ser tão bem exercitados dentro de casa? Eu vou lhe explicar agora um outro detalhe. Às vezes a falta de firmeza na educação dos filhos gera alguém dentro de casa que semeia discórdias, semeia contendas. E onde há uma família que há um semeador de contendas, é como numa igreja, onde há um semeador de contendas, numa empresa. Eu ouvi um dia um irmão dando testemunho, dizendo, apóstolo, desde que eu recebi fulano de tal para ser meu funcionário, o senhor não imagina o pavor, o inferno, que se tornou a nossa empresa, por causa de um semeador de contendas, porque o semeador de contendas divide e enfraquece a família. Eu lhe disse com muita honestidade, eu tenho na minha família 2 ou 3 pessoas que são semeadores de contendas. Basta estar junto, começam a dividir. Basta estar junto, começam a semear sementes de discórdia. Então, o sábio Salomão, agora vem o resultado do ensino de Davi, né? Ele escreve um dos livros principais da Bíblia, que eu amo assim, de paixão, que é o livro de Provérbios de Salomão. No capítulo 6, versículo 16 a 19, ele diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Não diz que há 6 coisas que Deus não gosta, mas há uma delas
que Deus odeia, abomina, é abominação. E ele diz aqui, olha, Deus não gosta de olhos altivos, de língua mentirosa. Mentiroso, você sabe, é mais rápido que se apanha um mentiroso que um coxo. Isso é um provérbio nosso, da nossa terra. Então Deus não gosta, olhos altivos, né? Soberbos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, estão sempre prejudicando, coração que traça projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa entre os irmãos. Diz que estas 6 coisas aqui, Deus não gosta. Agora ele diz, mas tem uma 7ª. E essa 7ª, a Bíblia diz, Deus abomina. Deus odeia. Olha aí para Deus dizer que odeia, meu amado. É porque a coisa é séria. Então ele disse aqui, qual é a 7ª coisa? O que semeia contendas entre os irmãos. Quer dizer que entre os irmãos, entre a família, na empresa, na igreja, o semeador de contendas é algo, ou é alguém que está debaixo da abominação de Deus. Todavia eles exercem uma influência muito grande, seja na igreja, seja na igreja, seja na família, seja na empresa, onde for. Provérbios 3:30 diz assim, jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Então ele diz, cuidado, porque às vezes por causa de um pequeno problema, pega fogo. Não pleiteis. Sabe, às vezes é melhor ter paz do que ter razão. É melhor. Porque pega fogo quando tem um semeador de contendas. Então, semear contendas, ouça o que eu lhe vou dizer agora, muito importante, você tem que ver isso com os seus filhos, na sua família, no seu lugar de trabalho. Semeador de contendas é o pior dos 7 pecados que foram enumerados aqui. É algo terrível, é pior do que assassinato. Porque o versículo 17, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue. E Deus não gosta disso, mas há uma 7ª coisa muito pior do que isso, que é o semeador de contendas entre os irmãos. Então, um pensador francês, Monsieur Pierre Leconte Dunois, ele disse, a origem de todas as guerras, a fonte de todos os males está em nós, no nosso homem interior. Monsieur Dunois tinha razão. Tiago disse isso, vocês vivem a contender uns com os outros. Então, a origem de todas as guerras, não pense você que é porque a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, com o Japão com a China. Não, mano, está dentro do homem. O grande presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, ele disse, incrível, que nesta frágil existência do ser humano, as pessoas se odeiem, se destruam mutuamente. E Johnson disse, o mundo é grande o bastante para todos buscarem a sua própria felicidade. A existência é tão breve. Eu conheci gente que gostava de uma briga, que hoje está debaixo da terra. Não há necessidade, o mundo é grande demais, cada um tem que encontrar o seu espaço de felicidade. Então, se o semeador de contendas é membro da igreja, como é que se começa a perceber este fato? A pessoa, por qualquer coisa, se ofende. E eu vou lhe dizer uma coisa, se alguma coisa na nossa comunidade, nós somos 15 mil membros. Às vezes 2 pessoas já têm tantos problemas, imagine 15 mil membros. Por mais gracioso que Deus seja, há sempre um momento. Então, se alguém te ofendeu, você não gostou de alguma coisa, primeira coisa, procure os líderes da igreja. Não comece a ter atitudes negativas, não permita crítica contra a igreja, porque isto tudo leva a negatividade para onde? Para dentro de casa. Isto é um veneno. É um veneno. Então, se a pessoa é um semeador de contendas, a primeira coisa que ela diminui a presença na igreja, algo está mal, acha que ninguém é espiritual, que ninguém ama. E o problema é que esta pessoa encontra sempre um ouvido para ouvir lamúrias, queixas, reclamações e críticas. Todo semeador de contendas encontra eco na vulnerabilidade
de uma pessoa. Eu vou lhe dizer com muita honestidade, eu não aceito conviver com semeador de contendas. Quando eu era diretor de empresa, eu tinha um funcionário que era um semeador de contendas. O rapaz tinha um pequeno defeito físico e ele usava aquilo ali para atacar, para desmantelar, para criar cisões dentro da empresa. E um dia eu disse: amado, não pode conviver conosco. Eu gosto de você, mas você não tem condições de viver dentro de uma comunidade, porque éramos tantos funcionários, e ele chegava, era braseiro imediatamente, era contenda imediatamente, era briga. Então, quem o semeador de contendas semeia? Porque são sementes. Na vulnerabilidade de uma pessoa fraca. E esta pessoa é contaminada, outros são levados pelo mesmo caminho, que a Bíblia diz que um cego leva outro cego para o abismo. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando você começar a ouvir alguém na igreja, ou no trabalho, ou na família, não, mas eles lá não têm o Espírito Santo, porque o pastor segue uma outra seita. Amado, semeador de contendas é como o terremoto do coração do incauto, cega a pessoa. Cega a pessoa. Nós não devemos permitir, nem em casa, nem em lugar nenhum, espírito de crítica. Nós não devemos permitir em casa ou na igreja procurar falhas, erros, porque o inimigo cega as pessoas. E onde há semeador de contendas, a luz desaparece e começam o quê? As trevas. Se a pessoa se sente ferida, ela deve procurar. Nós temos aqui um grupo de bispos tementes a Deus, bispas tementes a Deus. Então, estou falando um exemplo da comunidade. Disseram alguma coisa, não gostei, eu acho que não deveria de ser assim e tal. Eu vou procurar quem? Eu vou procurar um bispo, ouvidor. Eu vou procurar um pastor, eu vou procurar o psicólogo da igreja, eu vou procurar o líder da igreja. Eu procuro não alimentar isto que nós tradicionalmente chamamos de o semeador de contendas, é em síntese o quê? Um fofoqueiro, que Deus abomina, que Deus odeia. Então, em todos os lugares que você conviver com muita gente, você vai ver, há sempre alguém que quer ser a estrela. Então, estou lhe mostrando que onde há um semeador de contendas, há uma família muito frágil. E aí os filhos passam a ser fracos, a família sofre. E o pior de tudo isto é que o inimigo que engana, derrota, ele faz as pessoas se voltarem para pensamentos contrários a Deus e a favor do mundo. Então, filhos fracos e rebeldes começam por ser crianças confusas quanto à autoridade dentro de casa. Quem é a autoridade dentro de casa? É o homem. Não adianta virem as feministas e isso é machismo. Não é machismo, foi Deus que estabeleceu. Aliás, nós não aceitamos rótulos aqui na igreja de feminismo que diz, os homens são machistas. Não, os homens são machos, é diferente. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Então, os filhos que não têm essa firmeza dentro de casa começam a dar ouvidos a propostas do mundo. Eu quero parar agora um pouquinho, sempre faço isso. Primeiro, com uma sabedoria extrema, porque ela é de Deus, não é minha. Segundo lugar, com temor e tremor e respeito, mas com ousadia e autoridade. Você sabe que a coisa que o mundo agora está perturbando a vida das crianças é fazendo-as serem confusas quanto à sua sexualidade. Isso foi criado pelo demônio e se chama ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Isso é algo que vem desconstruir a identidade do que Deus criou. Se Deus tivesse criado 2 homens, o mundo tinha acabado. Ou não? Então Deus criou Adão e João e disse, sejam felizes,
procriem-se, o mundo teria acabado. Morria João e Adão, acabou o mundo. Deus criou Adão e Eva. Sabe o que o demônio diz? Bom, se eu conseguir através de uma criança desconstruir esta identidade que Deus criou, eu vou ser vitorioso. Então, crianças se submetendo a tratamentos transgêneros. Crianças pequenas que deviam estar brincando com botão, com pipa, com peão, com ninguém. Criança com 6 anos dizendo, olha, eu vou me submeter a um tratamento, meus pais dão todo o apoio, vou começar a tomar hormônios, porque eu nasci menino, tenho uma genitália de menino, mas eu não, eu nasci para ser menino, e começa a tomar hormônios desde criança. Amado, a ideologia de gênero tem que ser virtualmente combatida e visivelmente combatida por um pai cristão e uma mãe cristã. Ninguém, dizem eles, nasce homem ou mulher, cada um constrói a sua identidade. Não é verdade. Não há um gênero que a pessoa tem um gene dentro dela, dizer não, porque tem homem, tem mulher, mas tem uma outra raça. Não existe. Então, isto é equívoco. Estimular uma criança a experimentar toda a forma de sexualidade para ela se definir, criar materiais didáticos, criar uma nova pedagogia, há consequências graves. Crianças estão duvidando de si mesmas. É uma maldade o que estão fazendo com as crianças do mundo. E eu lhe digo por que é maldade. Porque a ideologia de gênero está dizendo família é coisa antiquada. Você gosta de pai, mãe, filho, todo mundo senta, ora a Deus, agradece, vai à igreja. Isso é tudo muito antiquado. Então, isto é uma estratégia do diabo. Vamos lembrar ao diabo, se ele sabe disto, porque já tem ouvido isto. 87% do povo brasileiro é cristão. O povo brasileiro rejeita a ideologia. Mesmo que o Ministério da Educação e Cultura queira impor esta trapaça, promover a diversidade de gênero, a orientação sexual, com fóruns de gênero, isto é uma trapaça. Então é uma luta que a igreja tem que ter, ensinar os filhos que não existe ideologia, isto é uma fraude. Então não se pode ignorar que um menino que nasce menino é menino, uma menina que nasce menina é menina. Então a educação dos pais é dever dos pais, é dever da família. Não é dever só do Estado, da rede pública de ensino, é dever da família. Pais têm o direito de decidir que tipo de educação querem para os seus filhos. Nós não podemos ficar indiferentes, igreja. Não podemos. A ideologia de gênero está destruindo milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Então, mais uma vez, o que eles dizem? Não há homem, não há mulher. Há outros gêneros. Mas a Bíblia diz, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o macho, Deus criou a fêmea. Então eu entendo que a ideologia de gênero é uma rebelião contra Deus. É contra a natureza, igreja. Igreja, é contra a natureza, é contra a razão, é contra a ciência. Ideologia de gênero é diabólico, não é verdadeira. É uma imposição social, ideológica, é uma manipulação, é falso, são ativistas que querem atingir as nossas crianças, é uma maldade, meu amado. Nós, evangélicos e cristãos, somos contra a inclusão da ideologia de gênero na educação. Isso destrói a família biológica. A família de Deus é destruída quando ela aceita esta inclusão. Então, eu acredito que isto é uma ditadura
de gêneros. É uma subversão que estão fazendo com a nossa sociedade. É uma esquizofrenia social. É opressão de esquerda autoritária. É uma aberração social, é uma perversão total, porque isso destrói os valores e os princípios bíblicos. Família é heterossexual. Não tem lá homem, mulher e outro gênero. Tem homem e mulher. A família de Deus é monogâmica. É um homem para uma mulher. Não há reconhecimento de uniões poliafetivas. Não existe isso aqui. Isto é um colapso da nossa sociedade. Isso é uma libertinagem sexual. É porque eu tenho dito desde domingo passado. O problema é que ninguém discute as consequências. Quais são as consequências dessa libertinagem sexual que está hoje em quase todos os países do mundo? Nos países muçulmanos, não. Países muçulmanos, não. Eles matam. Mas está na nossa sociedade e nas sociedades ocidentais. Ninguém fala das consequências do AIDS ou da AIDS. Ninguém fala. Ninguém fala das doenças sexualmente transmissíveis. Ninguém fala das parafilias. Ninguém fala do sexo anormal, doentio, bizarro, pervertido. Ninguém fala. Ninguém fala do câncer de cervical, fruto do vírus da AIDS, de câncer de boca, câncer de língua, câncer de garganta, câncer de ânus, câncer de pênis. Ninguém fala disto. Quantas amputações de pênis estão feitas mensalmente no nosso país? Ninguém fala. Ninguém fala depois da promiscuidade da droga injetável, injeta num, injeta no outro. Uma doença sexualmente transmissível passa, é transmissível. É sexualmente transmissível. Então, quando há sexo em promiscuidade, passa as doenças sexualmente transmissíveis. Ah, mas vocês, igreja, são preconceituosos. Nada, nós não somos nada preconceituosos. Nós estamos dizendo que o normal não é a normalidade, o normal é normal. Até porque homem e mulher são biologicamente diferentes. E Deus só aceita a heterossexualidade. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, só a heterossexualidade traz plenitude ao homem e à mulher. Não existe, o resto é fantasia, é feitiço, não existe. Plenitude é sexo hétero entre um homem e uma mulher que tem plenitude de vida. Agora, sabe o que dizem os feministas ou as feministas? Eles são machistas. Nós não somos machistas. O que me impressiona muito é ver uma mulher transformada em homem, um homem transformado em mulher. E claro, como é que se usa, como é que isso se faz e se divulga? Usando a televisão como mecanismo de manipulação. Uma novela, põe uma menina que vira menino e começa a tomar hormônios, tem uma menina que vira menino, menino que vira menino, começa a manipular e às tantas aparece um monte de gente dizendo: oh, eu saí do armário. Saiu do armário? Não. Saiu do inferno. E volta para o inferno. Então, eu me admiro muito, eu vou dizer uma coisa, eu me admiro muito. Como é que o Ministério da Educação quer disseminar a ideologia na rede pública de ensino? Isto é um golpe. Isto é um golpe. É um golpe à sociedade. Ah, mas vocês são preconceituosos. Não, nós somos a favor da família. Nós somos a favor dos pais. Nós somos a favor da religião. Nós somos a favor do pai e da mãe. E eu dou graças a Deus porque o Tribunal Superior Federal aprovou o ensino da religião, e os pais têm o direito de dizer assim: meu filho é católico, eu quero ensino católico. Meu filho é evangélico, eu quero ensino evangélico. Meu filho é judeu, eu quero ensino judeu. Meu filho é espiritista, ensino espiritista. Agora, graças a Deus que o Supremo Tribunal aprovou o ensino da religião, senão, amado, seria o fim da paródia. Então,
Nós não temos preconceito, nós somos a favor da família. Nós não somos obscurantistas, preconceituosos, homofóbicos. O que nós somos é civilizados. Somos civilizados. É um caos que está acontecendo no nosso país, é uma ditadura. Eu vou lhe dizer, nosso ministério está lutando em prol da família, pelos princípios morais evangélicos, amado. Se ninguém lutar, nós vamos lutar esta igreja sozinha. Vamos lutar nós. Romanos 1:25 diz: eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, a verdade de Deus o que é? Um homem, uma mulher, hétero, monogâmicos. Agora tem todas, poli. Então tem um homem com 3 mulheres, uma mulher com 3 homens. E a sociedade vai dizer isso mesmo, nós estamos de acordo, que orgulho, as pessoas assumindo. Amado, isso é tudo mudar a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. É uma fantasia. As pessoas querem criar o sexo plural. Eu acho mais do que uma fantasia, é uma baita de uma desonestidade, amado. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, só o cristianismo molda valores morais e valores familiares. Só. Não adianta acender vela de 7 dias para ter um filho educado e um homem apaixonado, uma mulher dedicada, não adianta. Então, esses movimentos de gênero sexual, feminismo, LGBT, amado, isso destrói os valores da família. Isso desconstrói a família, desconstrói a ética, desconstrói a moral, o caráter, o altruísmo, as virtudes. Ideologia de gênero à luz da Bíblia é uma falácia, porque estão manipulando as pessoas fracas, que querem ser um grupo contra 87% do povo brasileiro que é cristão. Então eles querem que a criança e o adolescente tenha prática e vivência sexual com tenra idade. Isso é errado, amado. Não é esta minoria anárquica que vai mandar na nossa sociedade. Nós temos uma cultura bíblica cristã, judaico-cristã. Nós temos uma moralidade. Nossa moralidade não é homofóbica nem preconceituosa. Nossa moralidade é bíblica. É bíblica. É bíblica. Então, amado, acredita nisso. Ideologia de gênero desequilibra a vida sadia e desqualifica. Isso é um ataque às bases teológicas que querem negar a moralidade, a verdade absoluta da Bíblia. São inaceitáveis. E eu vou lhe dizer, Nietzsche disse, Deus não está morto. E é verdade, Deus não está morto. Deus, quando criou o sexo entre um homem e uma mulher, Deus criou regras na relação sexual. O resto é anarquia. Nós vamos chegar com a Bíblia. Nós vamos chegar com a verdade, a única verdade. Nós não aceitamos o jogo do intelectualista que nega os valores cristãos. Nós não aceitamos isso. Então, está se espalhando aí na mídia o descontentamento, no Facebook, no WhatsApp. E eu vou lhe dizer uma coisa, você é um homem de Deus, depois que ouviu isto que eu estou lhe falando, você não pode ser a mesma pessoa. Você tem que ficar ou com Deus ou com o mundo. O profeta Elias disse, até quando você cocheia entre 2 pensamentos? Se é o mundo, se é mamon, se é o diabo, siga. Se é Deus, você tem o preço da moralidade, o preço da integridade, o preço da verdade a defender. Então vamos voltar lá, porque isto é uma séria violação à palavra de Deus, amado. Séria violação. Então hoje em dia,
porque como a igreja não nos aceita, nós vamos ter a nossa própria igreja. Então o pastor é casado com o diácono, a pastora é casada com uma outra pastora, e temos uma Bíblia especial inclusiva, não sei o quê, inclusivista, temos uma Bíblia para gays, temos uma Bíblia... Amado, com todo o respeito que compete à nobreza do meu cargo, isso é errado. E eu não vou dizer, não, eu tenho muito orgulho que o meu vizinho tenha assumido, pelo menos ele anda com a Bíblia. Não anda, porque apagou-se da Bíblia tudo aquilo que Deus condena. Então vamos lá voltar a Provérbios 6,19. Diz que Deus odeia, abomina o que semeia contendas entre os irmãos. E eu vou lhe dizer uma coisa, esta ideologia é uma semeadura de contendas dentro da obra de Deus. Porque eu vejo muita gente dividida entre aceitar a verdade de Deus e aceitar a minoria anárquica. E diz que sente orgulho de aceitar a minoria anárquica. Nós não. Nós temos orgulho de defender o que Deus diz que é certo e normal. Que não é certo nem normal, pedrada. Nós não aceitamos. Então o resultado do que Deus abomina, qual é, apóstolo? Vamos lá, Provérbios 6,12. O homem de Belial, o homem vil é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. O todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Versículo 15. Pelo que a sua destruição virá, repentinamente, subitamente, quebrantado sem que haja cura. Então eu tenho uma filosofia de vida, se eu sou de Deus, eu vou sempre ficar com o que Deus diz. Ainda que pareça quadradice, ainda que pareça que é radicalismo, ainda que pareça o que parecer a lógica, mas o meu coração me faz ficar do lado de Deus. Pastor, mas tem agora uma peça, que Jesus é um transexual, está aqui. Amado, pelo amor de Deus, pá. A igreja não pode ficar dizendo, bom, temos orgulho, porque alguém assumiu o papel de Jesus, pelo menos estão assumindo o papel de Jesus. Amado, não entre nisso aqui. Isso é contenda. Isso é contenda. Isso é coisa que Deus abomina, é coisa que Deus não aceita. Então, repentinamente quebrantado sem que haja cura. Isto que eu estou lhe falando tem significado para você, tem eco dentro do seu coração? Porque o semeador de contenda e de discórdia, ele está desobedecendo a Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, semear contendas na família, na igreja, não resolve problemas. Falar mal só piora. Quantos foram corrompidos por semeadores de contenda? Você sabe, quantas pessoas passaram aqui pela igreja, que hoje é assustador você ligar um Facebook e ver pessoas que foram de Jesus ou andaram na igreja, não sei se convertidos, convencidos, que hoje são contra a moralidade de Deus. É assustador. Então, Jesus ensinou a resolver diferenças. Eu volto a dizer, praticamente em quase todas as famílias existe um semeador de contenda, uma pessoa que é a favor do mundo e contra Deus. Você não pode aceitar isto. Eu não aceitei. Eu não aceito que ninguém fale mal da minha igreja. Eu não aceito que ninguém fale mal dos pastores da igreja. Eu não aceito que ninguém fale mal de nada do ministério. A pessoa, quando não está feliz, deve procurar o seu canto e a sua felicidade. Agora, nós temos que defender e lutar pela fé evangélica. Foi Paulo que disse que temos que lutar e defender a fé evangélica, porque os anarquistas estão defendendo o que eles pensam que é verdade, ainda que seja tudo contra Deus. Jesus disse, olha, quando houver alguém ofendido, Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Deus ensinou como se resolver um problema. Quando eu tive esse problema com esta pessoa da minha família, que eu amo, é minha família, é meu sangue, não dá para negar. Eu cheguei e disse,
não dá esse tipo de posição. A igreja não pode ser ofendida porque uma pessoa da família do apóstolo se acha no direito de dizer e de fazer. Não concordo. De lá para fora, tudo bem. Mas aqui dentro, não. Somos uma comunidade santa. Os valores aqui são defendidos. Então Jesus diz, tem um problema. Você e o seu irmão só. Vai arguí-lo. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Então, todo semeador de contendas é um grande egoísta. Ele gosta de contenda, gosta de dar opinião negativa, gosta de reclamar. E volta a dizer, ele busca quem é o que? Vulnerável. Quem é vulnerável? A criança espiritual, o incauto. Porque a pessoa quer que os outros simpatizem com o seu pecado. Isto acontece na família, isto acontece na empresa, isto acontece na igreja, isto acontece em todos os lugares onde não há temor de Deus no coração de alguém. Querem apoio para o seu erro. A igreja não pode dar apoio ao erro. Pastor, mas volte um pouquinho atrás. Se uma pessoa que tem um comportamento contrário ao que Deus disse, ela pode frequentar a igreja? Pode. Alguém vai apontar o dedo? Não. Mas eu duvido, se alguém tem qualquer comportamento, seja de droga, bebida, maus hábitos, vícios, sexo contrário ao que Deus diz, duvido que se ouvir 2 ou 3 mensagens, a pessoa fica igual. Tem uma mudança de vida. Tem uma mudança de vida. Nós mudamos porque Deus não pode mudar qualquer pessoa. Deus me mudou a mim, que era um homem ligado à idolatria, só Deus sabe. Eu andava lá com São Judas Tadeu, com a Nossa Senhora de Fátima, tinha um envolvimento tão grande que eu dizia, eu nasci com os santos e vou morrer com os santos. Hoje eu entendo que os santos é a igreja de Jesus Cristo, ou são a igreja de Jesus Cristo. Se Deus fez uma obra em mim, fez um milagre em mim, Ele pode fazer em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então o semeador de contendas é um grave pecado, Deus odeia. Salmo 66, 18, diz a palavra do Senhor, Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Basta deixar arraigado no coração um sentimento contrário a Deus, Deus não ouve. Deus não ouve. Então, como é uma sementeira, ouça, cria raízes, faz estragos, gera desunião da família, tem que ser confrontado, tem que ser falado. Porque discórdia e contenda é como uma maçã podre dentro de uma cesta. Uma maçã podre dentro de uma cesta apodrece todas. Olha, nós tínhamos um rapaz que frequentou aqui, que ele andava aqui pelos corredores e dizia assim: eu sou a caixa preta desta igreja. Você sabe o que é caixa preta, né? O avião tem uma caixa preta, que não é preta, é cor de laranja, mas quando tem um acidente, um crash qualquer de avião, vão lá os especialistas, recuperam a caixa preta e vão analisar e dizer quais são as razões, ou pelo menos tentar entender a razão do acidente. Então, a caixa preta é que grava os problemas do voo. Então esse irmão andava por aqui, sou a caixa preta, sou a caixa preta. Um dos bispos veio me falar: o senhor está dizendo que é a caixa preta. Eu falei: opa, então chama aqui no meu gabinete. Ele entrou no gabinete, não sabia o que era. Eu disse: senta aqui. Chamei os bispos e disse: você é o caixa preta, que significa que você tem muita gravação. Então você vai falar agora diante dos bispos da igreja. Ele disse: não, mas eu amo a igreja, amo o apóstolo. Não. Um dos bispos disse: você falou comigo, você é a caixa preta. Abra a caixa preta agora. Vamos ver o que tem nessa gravação. Quem não teme não tem problema, nós não tememos. Então vamos abrir a caixa preta. E ele: não sei o que, não era isso. Então agora você vai pegar uma carta aqui na minha frente e vai escrever assim: eu sou um mentiroso, porque eu disse que era caixa preta. Eu não sou, eu sou caixa cor-de-rosa. Então nós temos que ter cuidado disso dentro da empresa, amado, dentro da família. Você descobre um semeador de contenda, chama. Se a pessoa não aceita, tire. Essa pessoa vai destruir a família, vai destruir a empresa, vai destruir a igreja. Tem que ser confrontado. É uma infecção.
que o inimigo usa para espalhar a doença. Quantos estragos por causa de sementes de discórdia. Não se esqueça, a palavra da nossa boca pode produzir vida ou morte. Provérbios 18, 21, estamos chegando aos 5 minutos finais. Morte e vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então a língua pode produzir vida ou morte, unidade ou divisão, amor ou ódio. Agora, vamos pensar nestes minutos finais, por favor. Ter uma boca como instrumento de morte, quer dizer que Satanás usa uma boca para destruir? Usa. Olha o que diz Provérbios 11, 9. O ímpio, é o ímpio, não é o santo. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo ímpio. Então quer dizer que quem semeia contendas é ímpio, porque ele com a boca destrói o próximo. Então a Bíblia diz o que fazer com os semeadores de discórdias. É aqui que eu peço agora a atenção dos senhores, para que não se perca este finalzinho. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, fica de olho naqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Sabe o que a Bíblia diz? Afastai-vos deles. Por quê? Porque esses tais não servem a Cristo, como nosso Senhor. Eles servem ao próprio ventre, e com suaves palavras e lisonja enganam o coração de quem? Do apóstolo da igreja. Aqui não. Engana o coração do incauto, vulnerável. Diz: afasta-te. Não servem a Cristo, afaste-se. Depois diz em 2 João 9 a 11: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem para comer bolo de laranja, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Você está entendendo o problema? Porque tantas famílias estão esboroadas, tantas igrejas estão esboroadas, tantas empresas estão esboroadas. Então, que o Senhor nos livre de sermos semeadores de discórdia, sermos usados pelo inimigo, sermos motivos de conflitos, porque essas consequências que Salomão disse no versículo 15, avança aí, a destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Calamidade e quebra. Então, eu penso assim, se eu não posso dizer uma coisa boa, eu prefiro ficar calado. Se eu tenho um problema, eu falo com os meus colegas, meus bispos. Se eu não concordo, apóstolo, porque você pode não concordar com alguma coisa da sua igreja, você tem o direito de não concordar. Sabe qual é o meu conselho? Coloque joelho no chão e ore. Se você não concordar com alguma coisa, em vez de você espalhar, joelho no chão. Mateus 18,6 diz isso: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, melhor lhe fora que pendurasse no pescoço uma grande pedra e fosse do moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E eu termino dizendo, Mateus 25:40, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que você fez a um destes pequeninos irmãos, não se esqueça, você fez a mim, pro bem e pro mal. Então, um irmão entrou aqui uma vez na igreja, depois de vir 2 cultos, ele chamou um dos nossos bispos e falou assim: eu não concordo com a cor das paredes da igreja. E o irmão disse: mas porque é tão bonito, é um salmãozinho, pastel, é tão lindo, você não, aquela cor pesada, normal das igrejas pentecostais, não concordo. Eu acho que a igreja devia ser cor-de-rosa, e as colunas deveriam ser azuis. Aí o bispo veio me trazer: olha, fulano de tal não gostou da cor da igreja. Mas chegou agora, já não gosta da cor da igreja. A igreja tem aqui 20 e poucos anos, com a mesma cor.
Depois tivemos uma festa aqui na igreja e ele disse: eu não concordo com o apóstolo. O apóstolo tinha que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tinha que beijar todo mundo, abraçar todo mundo, tirar fotografia todo mundo. Gente, eu sou humano, cara. Também não aguento, também tem dor de perna e dor de barriga, olha todo mundo. Então, eu não concordo, não concordo. Era um semeador de contenda. Então, nas questões que o mundo intenta contra a família, você rechaça. Quando você identifica alguém que faz isto estremecendo a família, confronte, e se não aceitar, afaste-se. Você estará dentro das regras bíblicas. Você será sempre mais que vencedor. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, esta palavra foi semeada. Ela não vai voltar vazia. A razão por que tu me inspiraste a falar deste assunto, só tu sabes. É porque certamente, Deus, há pessoas aqui ou assistindo pela internet com lutas tão grandes na família, na empresa, nos empreendimentos, nas relações interpessoais. Há pessoas aqui que estão sofrendo muito por causa de semeadores de contendas, ou por causa dessa tentativa do grande semeador de contendas, que é o diabo, impor à sociedade valores contrários a Deus com a questão da sexualidade. Mas tu nos ensinaste hoje, Pai, a ouvir a tua voz, a defender a fé legítima, a lutar pelo Evangelho, a ter a consciência de que esse jogo intelectualista não pode destruir os valores cristãos. Então, Senhor, fortalece agora este homem, fortalece agora esta mulher de Deus, fortalece, Senhor, esta família, Pai. Esta mulher que entrou aqui esta manhã, este homem que entraram aqui, Deus, quem sabe com as suas relações esboroadas. Sim, Deus, agora faz uma visitação sobrenatural, cura, passa o bálsamo de Gileade, cicatriza essas feridas, cura, Senhor, essas emoções tão doentes e fragilizadas, Pai. Ou esta pessoa que tem andado com um pé no mundo e um pé na igreja, Senhor, aceitando as coisas de Deus, mas também concordando com as coisas do mundo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mostra a verdade desta pessoa. Não permitas, Pai, que por causa de uma contenda este homem, esta mulher, esta família sofram, Pai. Fortalece este coração, Pai. Fortalece esta mente. Fortalece, Senhor, esta alma bendita, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa a tua mão agora, Senhor, com o bálsamo suave, que a Bíblia chamou do bálsamo de Gileade, que é o Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus agora cicatrize feridas, Pai. Cure, arranque qualquer raiz de amargura, meu Pai. Em nome de Jesus. Que haja agora um mover em cada coração, no meu coração. Haja agora uma adesão intensa, profunda e eterna com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, para que haja frutos, Pai. Frutos, resultados visíveis, que o nosso crescimento seja visível, Pai, perante toda a nossa congregação. Em nome de Jesus, Pai, cobra-nos com este manto sagrado, o manto da graça de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos oferecer ao Senhor um aplauso, ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Quem puder ficar mais um minuto, nós vamos cantar um corinho. Glória ao Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós saímos daqui, Senhor, como semeadores de paz, de conciliação, de reconciliação, Pai, porque nós cremos nessa instituição perfeita que se chama família, Senhor. E nesta casa, neste lugar, existem famílias benditas do Senhor,
Por isso, Senhor, nós te pedimos, leva-nos todos na tua paz, Senhor, guarda-nos, nossa entrada e nossa saída, Senhor, por onde quer que passemos, Senhor, livra-nos do mal, porque nós cremos num plano perfeito, Senhor, que tu tens para cada um de nós. Saia daqui, não olhando dificuldades na sua família, olhando situações resolvidas, dadas por Deus. Graça e paz, uma boa semana.